E eu quero deixar para vocês algumas dicas. Você que é professor, eu quero deixar aqui algumas dicas para você nessa tarde, para que você possa levar isso para o seu ministério. E a primeira dica que eu quero deixar para vocês é que nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos da leitura da palavra, da oração, do jejum, da consagração, da dedicação. Então, nós que somos chamados a sermos professores de criança, nós precisamos ter isso na nossa vida, essa intimidade com o Senhor. Nós precisamos manusear bem a palavra do Senhor. Esse é um dos principais requisitos para um professor de criança. Por que eu digo isso? Porque vocês estão pegando uma pedra, eu costumo dizer que a criança é como uma pedra bruta, né? E que você vai lapidar essa pedra para se tornar uma joia preciosa. E para isso, você precisa entender, você precisa se alimentar para que a criança, ela veja em você o Espírito do Senhor, para que ela veja em você Cristo, para que ela tenha em você um exemplo a ser seguido. E por isso é a primeira dica que eu deixo a vocês. Dedique à palavra do Senhor, dedique à oração, se dedique a estar diante do Senhor para que os seus alunos possam conhecer Jesus. Amém? A segunda dica que eu quero deixar para vocês é o amor. Fazer com amor e também demonstrar amor. Criança, eu falo o seguinte, que se você não suporta barulho, então você tem que rever esse conceito, porque criança é aquela sala, né? Com muita conversa, com muito barulho, querendo brincar, querendo dar risada, e isso é o mundo da criança, e você precisa ser um professor de amor. Claro que vai ter momentos que você vai precisar ser firme com essa criança, mas isso deve ser feito de uma forma muito prazerosa, de uma forma de muito amor. Sabe aquele professor ranzinza que muitas vezes entra na sala e fala: você vai ficar sentado porque agora eu vou ministrar a palavra do Senhor. Esse não deve ser você. Você deve ser aquele professor que leve a criança a entender a palavra do Senhor, mas de uma forma bem carinhosa, de uma forma cheia de amor, cheia de Deus. E fazer com amor é não olhar para os obstáculos. Nós do Ministério Infantil, nós temos muitos obstáculos e eu, mais do que ninguém, sei desses obstáculos, porque eu trabalho com o departamento infantil. E eu sei que você pode estar dizendo: Karane, eu estou desanimada, porque na minha igreja as crianças não ficam quietas, eu não estou conseguindo dar minha aula. Você precisa demonstrar todo o seu amor por essa criança. Eu costumo dizer que uma professora, uma tia da igreja, que demonstra muito amor para a criança é quando você vê ela sentar no banco da igreja e quando você olha, tá cheio de criança ao seu redor. As crianças automaticamente elas vão deixando seus pais e vão sentando ao lado da tia da escola dominical. Essa tia é uma tia que demonstra amor. As crianças elas querem estar perto dessa professora, elas querem estar no aconchego dessa tia. Então, que você faça o seu trabalho com muito amor, sempre dizendo a Jesus: Jesus, coloca amor pelas minhas crianças no meu coração, que eu venha transmitir a elas toda a minha dedicação, todo o meu amor, que eu venha fazer, Senhor, a tua obra com muito amor. E aí eu falo, fazer a obra do Senhor com amor é não olhar para os obstáculos que você pode estar enfrentando na sua igreja. Você pode dizer: Karane, eu não tenho uma estrutura, a minha sala não é uma sala estruturada, eu não tenho, quem sabe você aí não tem uma mesinha, não tem cadeiras adequadas, quem sabe você não tem uma televisão na sua sala, ou não tem uma caixa de som. Aí você vai dizer para mim assim: falar é muito fácil, porque provavelmente você deve ter tudo isso na sua sala. Realmente, hoje eu tenho na sala onde eu dou aula, na igreja onde eu dou aula aqui na minha cidade, eu tenho cadeiras, né? Eu tenho mesinhas, eu tenho material didático, eu tenho televisão, eu tenho tudo isso na minha sala. Mas eu já trabalhei com congregações que estavam iniciando, onde não tinha essa estrutura. E nem por isso eu vou deixar de dar minha aula com todo o meu amor. Eu vou me adaptar àquela situação. Então, se você está vivendo essa condição, quem sabe você não está tendo esse momento ainda de sua sala estar toda estruturada, você tem sonhado com isso, não desanime, faça com amor. Eu lembro de uma congregação que eu tomei conta e que lá era apenas bancos.
Então, o que eu fiz? Eu fui em busca da igreja, pedi se alguém tinha um tapete que podia me doar e coloquei um tapete, umas almofadas, vamos sentar no chão. Então você pode usar a sua criatividade para demonstrar o seu amor e fazer o seu trabalho com amor. Essa é uma dica que eu deixo para vocês. Não use dos obstáculos que vocês estão vivendo algo para tirar de vocês essa criatividade de demonstrar o seu amor pela sua criança. Então, demonstre toda a sua dedicação, todo o seu amor pelas as crianças com aquilo que você tem em mão. E você começa a buscar solução para solucionar os problemas que possa surgir em sua sala de aula. Então, demonstre todo o seu amor. Então, a primeira dica é vocês estão aí tendo intimidade com o Senhor. Segunda dica, demonstre o seu amor pelas crianças e faça com amor aquilo que o Senhor colocou em sua mão. A terceira dica é ter compromisso e ensinar a palavra do Senhor. Como assim, Karen, ter compromisso? Você, como professor da EBD, você não pode ser aquele professor que hoje é domingo, eu dou aula, domingo que vem tem uma festa e eu não vou. Simplesmente, hoje eu não vou não. Criança dá qualquer jeito, né? Pode ficar sentado do lado da mãe, do pai. Então eu não vou hoje não. Hoje eu não tô legal, então eu não vou na escola dominical. Não. Se você foi chamado para este ministério, você precisa ter esse compromisso. Domingo eu preciso ter o compromisso de estar na minha sala de aula. Lá é onde o Senhor me usa para lapidar essa joia preciosa chamada criança. Tia Jo, ela tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: o coração da criança é de quem chegar primeiro. O Senhor colocou isso nas suas mãos de chegar no coração dessa criança com a palavra do Senhor. Então você precisa ter esse compromisso. Claro que em meio a tantas coisas pode surgir imprevistos, mas você precisa estar atento. Se surgir um imprevisto, a falar com seu coordenador, com antecedência ou mesmo com a sua parceira, o seu parceiro de sala de aula, né, dizendo: olha, surgiu um compromisso, eu não vou poder estar na escola dominical domingo, você pode me substituir. Mas o que não pode acontecer é a falta de compromisso. Se esse domingo dá, eu vou. Se não dá, tudo bem, não tem problema, porque a criança ela vai ficar em qualquer lugar, ou quem sabe tem qualquer irmão que vai fazer qualquer brincadeira e vai entreter aquelas crianças ali, tá tudo certo. Não. Você precisa ter essa constância do compromisso, porque o Senhor te chamou para isso. Ensinar a palavra do Senhor é algo muito importante. É algo que vai transformar essas crianças. E você precisa ensinar realmente a palavra do Senhor. Você não pode chegar na escola dominical apenas para brincar. Eu já ouvi pessoas dizer assim: eu não suporto barulho de criança, mas está na sala de aula da EBD. Mas por que você está aqui então? Porque eu não sei ainda ensinar para adultos, eu acho que eu não tenho esse perfil. E criança, gente, dá brinquedo, a gente coloca um filme, a gente coloca um desenho, tá tudo certo. Não. O Senhor chamou você para ensinar a palavra do Senhor. E você precisa aproveitar todo o tempo que você tem para ensinar essa palavra para essas crianças, para você conduzir a criança ao céu. A criança, ela chega na igreja e ela não sabe o que é adoração. Você que tem que ensinar o que é adorar, né? Então, quando você vê uma criança na igreja levantando as suas mãos, fechando os seus olhos, adorando o Senhor, você fala: que lindo, né? Que maravilha. Por trás daquela criança teve alguém, ou o pai, ou a mãe, ou um professor da escola dominical, da EBD, que teve esse cuidado de ensinar essa criança o que é adoração, de ter esse cuidado de levar essa criança a servir ao Senhor Jesus. E tem uma pesquisa da PEC que eu estava lendo e que me chamou muita atenção, que diz que crianças antes do 4º ano, apenas 1% delas, né, por ser muito pequenininhas, aceitam Jesus. Mas dos 4 aos 14, 80% que são conduzidas à igreja, elas aceitam Jesus. Dos 14 aos 30, apenas 10%. E depois dos 30, apenas 4%. Então, a faixa etária de nós ganharmos essas crianças
é na faixa etária dos 4 aos 14, que é exatamente a faixa etária que nós, professores da educação infantil, professores da igreja, das crianças, temos na nossa mão. Então eu quero estimular você a aproveitar todo o seu tempo. Todo o seu tempo que você tem, você precisa ensinar a palavra do Senhor, né? Mostrar para as crianças o que é o caminho do céu, como se chegar ao céu. E você tem assim algo nas suas mãos maravilhoso, porque a criança, elas aprendem com facilidade. Elas estão numa fase de aprender. Então, tudo que você ensinar, elas vão aprender. Então, aproveita esse instrumento que o Senhor te deu, que é a EBD, para levar as crianças até a Cristo. E, automaticamente, você também pode chegar até os pais. Quantas crianças nossas nós recebemos na escola dominical que é conduzida pelo irmão da igreja, né? Pelo vizinho, pelo amiguinho, pelo coleguinha, pelo primo. E você, como professor da escola dominical, você precisa ter essa visão de ganhar essa criança para Jesus e também a sua família. Cane, mas como que eu vou ganhar a família dessa criança para Jesus? Você primeiro leva Jesus até essa criança e depois automaticamente há uma mudança na vida dela, ela começa a sentir o desejo de servir ao Senhor Jesus até chegar à sua casa. E aí você vai ser instrumento, quem sabe com uma peça teatral na igreja e convidando este pai que ainda não serve ao Senhor Jesus para vir à igreja assistir o filho. Quem é o pai que não gosta, né, de ter o filho apresentando na igreja, fazendo uma apresentação, um teatro? Então o Senhor te chamou com estratégias para ganhar não apenas as crianças, mas também chegar até a família dessa criança que ainda não serve ao Senhor Jesus. Aí você pode dizer assim para mim, Kaane, infelizmente na minha igreja eu tenho um número muito pequeno de criança, né? Eu não tô tendo muitas crianças na minha igreja. Então chegou a hora de você armar estratégias como professora para buscar mais crianças para sua sala. E como que você vai fazer isso? Quem sabe um convite bem bonito e você entrega para as crianças da sua igreja, convidar o primo, o vizinho para frequentar a igreja, para ir à escola dominical, uma gincana no domingo de manhã, né? Ou um café da manhã, um lanche especial. Com isso você vai atraindo mais crianças para estar na escola dominical. Então, Senhor, você precisa pedir ao Senhor estratégias para você alcançar o maior número de crianças possível na sua sala, né? Então, essa é uma dica que eu deixo para vocês. Ter compromisso, estar sempre pronto a servir na escola dominical, não deixar de ir por qualquer coisa e também ensinar a palavra do Senhor. Então, que vocês possam levar isso para a vida de vocês. Vocês possam dizer assim, Senhor, me ajuda a ter estratégia para alcançar o maior número de crianças possíveis. Outra coisa é ter paciência. Criança não é fácil, sabe? Crianças, elas dão trabalho mesmo. Elas vão ter crianças que são mais ativas do que outras. Vão ter crianças que elas não vão ficar tão quietas, né? Tem aquelas mais quietas, mas tem aquelas que é mais agitada. E você precisa ter estratégia de alcançar essa criança. O que não pode acontecer é você dizer, graças a Deus que Pedrinho hoje não veio na igreja, porque Pedrinho não me deixa dar a minha aula. Não, você precisa ter estratégia de alcançar Pedrinho, que é aquele que sobe no banco, que é aquele que sobe na cadeira, que é aquele que pula, que é aquele que grita. E você precisa chamar Pedrinho a entender a palavra do Senhor e levar Pedrinho até Jesus. Então, que o Senhor Jesus ele possa te dar essa paciência para que você possa alcançar muitas crianças para o reino. E aí, a quinta que eu quero deixar para vocês é preparar a sua aula. E aí, eu quero dizer para vocês que essa é uma das dicas mais importantes dessa tarde, no sentido de que vocês precisam entender que professor de criança não pode ir para a sala só porque é criança sem se preparar. Quantas vezes pessoas pegam a revista na hora da escola dominical apenas para ler, né? Então, leu a história. Não, isso não pode acontecer. Isso é algo que não pode nem passar pela mente de vocês, tá bom? Quando termina uma escola dominical, na segunda-feira você já tem que estar preparando a próxima aula. Por quê? Porque criança,
você precisa de muita coisa. Então você tem que sentar, e a primeira coisa que eu dou como dica é: você ora ao Senhor. Senhor, eu essa semana vou trabalhar sobre José. Vou falar de José porque foi a minha última aula. Eu vou trabalhar sobre José, mas eu não quero só contar a história de José. Eu não quero contar que o pai dele deu uma túnica bonita para ele. Não quero só falar para ele que os irmãos não gostavam dele. O que eu devo levar além dessa história para essa criança? Eu preciso contar a história bíblica e tirar dessa história algo para as minhas crianças. Então você precisa orar ao Senhor Jesus. Senhor, o que eu vou ensinar através dessa história? Como que eu vou conduzir essa criança a entender o objetivo específico dessa história? Então você ora ao Senhor e o Senhor te dá, obediência. Então José foi um filho obediente. Mesmo sabendo que os seus irmãos não gostavam dele, ele obedeceu ao seu pai e ia ao encontro dos irmãos. Então eu vou trabalhar a obediência. A partir desse princípio, né, que você decidiu que a sua aula, você vai contar a história de José e que você vai trabalhar a obediência, que vai ser isso que você vai ensinar para as suas crianças, então você começa a programar a sua aula com um roteiro. Então pega um caderninho e anota. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou chegar na escola dominical, eu vou chegar mais cedo, eu vou arrumar a minha sala, eu vou esperar as minhas crianças na porta com um sorriso, com uma alegria. Quando elas entrar, o que eu vou fazer com elas? Eu vou orar ao Senhor. Então receba as crianças com oração, porque você precisa ensinar a criança que ela pode orar, que ela pode falar com Deus, que ela pode pedir ao Senhor o que ela deseja, que ela tem um acesso livre em falar com o Senhor Jesus. Depois da oração, vamos louvar o Senhor? Vamos louvar. Então eu vou louvar com 2 hinos, certo? Então busque hinos, louvores que falem sobre a obediência, que esteja no contexto da história que você está ministrando, certo? Não busque louvores cantar por cantar, mas busque louvores que seja direcionado à história que você está contando, aquilo que você naquela manhã vai estar ensinando, ou na salinha à noite, né, chamada salinhas. Então você precisa entender isso. Depois dos louvores, vamos à história. Depois da história, ela não pode ser uma história lida. Por muitas vezes, eu ensaiei à frente do espelho. Karane, sim, fui para frente do espelho, porque eu precisava ver na frente do espelho a minha postura corporal, a minha forma de falar, porque tudo isso interfere na sua aula com criança. Se você chega lá, senta numa cadeira, abre a revista e começa a ler, você pode ter certeza que a maioria das crianças elas vão ficar dispersas. Não vai chamar muita atenção dessa criança. Então você precisa entender a história para você contar essa história para essas crianças. Então eu dou uma dica: vá para frente do espelho. Se tem um animal na história, imite esse animal, mude a voz, né? A sua forma de você movimentar o seu corpo, tudo isso chama a atenção das crianças. Então, assim, eu me lembro de um dia que eu fui ministrar em uma igreja, cheguei numa igreja, era culto de criança, e me deram a oportunidade para ministrar. E eu não tinha levado nenhum recurso, mas eu não poderia chegar lá e apenas falar de qualquer jeito. Eu precisava chamar toda a atenção daquelas crianças para mim, para que eles pudessem entender a história que eu estava contando. Então eu peguei um sino, aqueles sinos da igreja que o pastor tem, né? Tem alguns sininhos mesmo, quando o pastor vai levantar a oração. E aquele sino foi o meu instrumento. Além do meu corpo e da minha voz, né, dos meus movimentos, eu usei aquele sino. Toda vez que tinha algo importante na história, eu tocava o sino, para que as crianças pudessem ser chamadas a atenção para aquilo que eu estava ministrando para elas. Vocês também precisam ter esse olhar de que não pode ir sem se preparar. Você precisa se preparar para dar a sua aula. E isso requer tempo, isso requer dedicação, isso requer oração. E depois dessa ministração, dessa contação dessa história, você já decidiu que vai trabalhar a obediência. Então você precisa buscar textos bíblicos,
argumentações bíblicas para você ensinar a essa criança sobre esse tema da obediência, que foi algo que você levou. Então você vai dizer para essa criança: olha, Josélia foi obediente, e quando nós obedecemos os nossos pais, a Bíblia diz que são prolongados os anos na terra. E quando José ele se dispôs a obedecer ao seu pai, teve uma consequência. Ele passou por momentos difíceis, mas lá na frente ele se tornou um governador de uma grande nação. Ele pôde salvar a sua família. Então a obediência nos leva a ter várias coisas boas para nós. Então você vai ensinar essa criança isso. Depois de você trabalhar a questão da obediência, você pode fazer uma atividade com essa criança. Mas eu sugiro a vocês que busquem atividades que vai fixar essa história que você contou. Não pegue atividades que não tem nada a ver com o tema trabalhado, mas pegue uma atividade que vai fixar, para que a criança ela possa entender e aperfeiçoar aquilo que ela aprendeu. E você está dizendo, Karne, que então na escola dominical a gente não pode brincar, não pode ter aquele momento de descontração, não pode ter aquela música, né? Muito falada aí por muitos professores, o tchutchuê, a gente não pode cantar uma coisa mais assim? Pode, eu amo isso, eu amo essas dinâmicas. Isso pode ser levado para a EBD com toda certeza, mas você não pode pegar o tempo da EBD para ser maior essas músicas, essas atividades, essas dinâmicas, essas brincadeiras. O tempo da EBD precisa ser direcionado ao ensino da palavra do Senhor. E com isso você pode ensinar brincando, com uma brincadeira que vai fixar sua história. Você pode cantar, dançar, pular com as suas crianças, com louvores que vai fixar o tema que você se propôs a ensinar naquele domingo, certo? Então, vocês precisam, uma dica, planejar. Senta, planeja, estude para você fazer uma aula que as crianças elas vão te dar o maior prazer do mundo. Então, se você não planeja, as crianças vão ficar dispersas, porque criança é inteligente, criança sabe quando a gente está improvisando. Sabe aquele improvisar? Você chega em cima da hora e fala, vou improvisar aqui. A criança entende que não houve uma preparação, porque eles são inteligentes. Então eles vão ficar dispersos e eles vão fazer bagunça, e eles vão correr, e eles vão gritar. E você precisa, então, se preparar para não dar tempo para as crianças fazer esse tipo de movimento em sua sala e tirar toda a estrutura que você montou para a sua aula, certo? Então se planeje, é outra dica que eu deixo para vocês. E aí, a última dica que eu quero deixar para vocês nessa tarde é o recurso. É muito importante você ter recurso para suas aulas. Se você não tem recurso, não é muito atrativo para a criança. E aí eu falo para vocês, principalmente as crianças pequenas, de 4 anos, é fundamental que eles tenham esse toque, né, com este recurso, que seja coisas que eles possam tocar, que eles possam mexer, entendeu? Então, é isso. Outra coisa, os maiores também, eles precisam de visualizar para poder entender melhor. Então, o recurso é muito importante. E aí eu escuto de tias, assim, já escutei de muitas tias nessa longa caminhada, porque eu comecei lá com 12 anos, né? Uma congregação nossa, professora da EBD, a nossa irmã tinha ido embora e o pastor reuniu vários irmãos da igreja para poder escolher a professora da escola dominical, e ninguém se propôs a estar com aquelas crianças. E eu, com 12 anos, me levantei e disse, eu quero tomar conta. E ele disse, você não pode, Karne, porque você só tem 12 anos, você não é batizada e você não pode tomar conta das crianças. E eu disse, mas eu quero tomar conta, ninguém quer. E aí minha mãe, que na época era professora secular, ela disse assim, então eu vou tomar conta das crianças e Karne será a minha auxiliar. E foi a pessoa que mais me ajudou e me incentivou a estar no Ministério Infantil. E isso já tem um longo tempo que eu estou no Ministério Infantil. De lá para cá eu nunca deixei de trabalhar com criança. É fácil? Não é. Mas com
tempo eu fui aprendendo de que um recurso didático ele é muito importante para fixação, para as crianças memorizar aquilo que foi aprendido na sala. E aí eu já escutei de muitas professoras dizer assim, mas eu não sei fazer recurso, Karane. Também não tenho dinheiro para comprar material para fazer recurso. E aí eu quero mostrar para vocês nessa tarde que vocês podem dar uma aula com coisas bem simples, tá certo? E eu vou mostrar para vocês aqui um recurso em EVA. E vocês vão dizer para mim assim, já tentei, Karane, não sei fazer nada em EVA. Essa história eu amo, né? João 3,16. E aí eu vou dizer para vocês que eu também não sabia fazer nada em EVA. Vocês acreditam? Não sabia cortar, não sabia colar. Quem me ajudava era minha mãe, né? Com alguns recursos, outros eu comprava, mas eu não sabia fazer. Mas a necessidade e o financeiro, né? O dinheiro é curto, então a gente vai tendo que aprender mesmo. Quando você trabalha no Ministério Infantil, você vai ter que se adaptar, porque toda semana você tem uma história para contar. Então eu comecei a aprender e eu fui para YouTube, eu fui pegar molde e os primeiros recursos que eu fiz, não fica vocês pensando que ficaram lindos, maravilhosos, bem feitos, sabe, bem cortados, não, foram com muita dificuldade, não eram tão chamativos, mas aí com o tempo você vai aprendendo a mexer, você vai aprendendo a cortar EVA. E hoje, eu sempre orava ao Senhor assim, Senhor, me ajuda a aprender a mexer com EVA. Eu preciso fazer os recursos para as minhas crianças. E hoje, para a glória de Deus, assim, eu consigo cortar sem ter molde. Então, eu quero fazer um boneco, eu quero fazer esse recurso aqui e eu não vou precisar cortar molde, não. Eu vou lá e faço esse recurso. Então, você também pode conseguir, com certeza, fazer um recurso como esse. Porque se eu, que não sabia cortar EVA, conseguir, você também é capaz. Mas aí você pode dizer para mim assim, olha, Karane, eu já tentei, é porque você não sabe. Eu já tentei, mas o artesanato não está na minha veia, eu não consigo. E aí eu vou dizer para você o seguinte, que se você conseguir alguém para fazer para você um recurso como esse, você pode utilizar este recurso em várias histórias. Esse recurso aqui, ele pode ser Moisés, ele pode ser usado como Abraão, ele pode ser Noé. Você pode usar o mesmo recurso várias vezes, tá? Em várias histórias diferentes. Então, se programe. Busque alguém na sua igreja que tenha habilidade com cortar e fala, faça para mim. E com um recurso você consegue contar várias histórias. Mas se lá na sua igreja você não vai encontrar ninguém com esse recurso, com essas habilidades, a escola dominical, nas nossas lições, as maiorias das lições, elas vêm com essas figuras aqui. E eu sei que vocês devem ter essas figuras aí na sala de vocês, porque elas vêm junto com as lições das crianças. Mas se todo domingo você levar uma figura desse jeito, não vai ser atrativo para a criança. Por quê? Em um domingo até que foi, mas no próximo domingo a criança quer algo diferente. E o inimigo, ele tem usado os meios aí, né, para alcançar as nossas crianças com coisas muito chamativas. Você não vê um desenho sem não ser colorido, você não vê algo que não chame a atenção. Por quê? Porque o inimigo, ele sabe daquilo que as crianças vão visualizar e que elas vão olhar e que vão chamar a atenção delas. Então, nós que servimos ao Senhor e que estamos na frente de um ministério como o Ministério Infantil, nós precisamos também ter essa visão de fazer coisas para chamar a atenção das nossas crianças. Então, você pode utilizar esse mesmo recurso de uma forma diferente. Aqui é uma caixa que eu tinha na minha casa e aí eu forrei essa caixa. Forrei e coloquei o nome Bíblia nessa caixa. E esse nome Bíblia eu fiz de EVA, mas poderia ser feito impresso, não tinha problema nenhum, tá? Então, mesmo se eu não soubesse fazer em EVA, eu poderia imprimir o nome Bíblia e aqui é a minha Bíblia. E quando você chega na sala e você fala assim para as crianças, olha, hoje a história vai sair de dentro da Bíblia, está escrito no livro de Mateus 18 e tal, e aí vamos descobrir qual é a história e você abre essa Bíblia, que é simplesmente uma caixinha, né, de camisa
e você tira de dentro dessa Bíblia a mesma figura, são as mesmas, são a mesma, mas aqui foi tirada de dentro da Bíblia, né? A criança ela vai ficar na expectativa para descobrir qual vai ser a próxima figura que vai sair de dentro dessa Bíblia. Então eles não vão parar de olhar, porque você vai fazer aquele suspense e você vai tirando os personagens de dentro dessa Bíblia. E isso aqui vai levar suas crianças a estar mais atentas a aprender a palavra do Senhor. Então não é motivo da gente dizer assim, eu não posso, eu não sei fazer. Você pode usar a sua criatividade para estar alcançando as crianças. Então o que eu deixo para vocês dessa tarde é, ore ao Senhor dizendo, Jesus, aflora em mim a minha criatividade, para que eu possa ver em coisas simples algo maravilhoso, que eu possa transformar isso em algo muito especial para as minhas crianças. E aí eu queria muito poder estar com vocês todos para me mostrar tanto de recurso que eu tenho na minha casa, assim. Porque eu fui criando vários recursos que chegou um tempo na minha casa que meu marido teve que fazer um quarto para colocar. Porque você vai pedindo ao Senhor, de quem não tinha nada, de repente começa a dizer para o Senhor assim, Senhor, me ajuda com a minha criatividade, o Senhor vai te ajudando e você vai criando, que de repente você já não vai ter mais lugar para colocar na sua casa, você vai começar a fazer doação para as irmãs. Então busque do Senhor Jesus essa criatividade. Por último, eu vou mostrar para vocês um recurso que eu sou apaixonada, que é também uma caixa de camisa. Eu forrei essa caixa, né? Forrei todinha. Você pode forrar com tecido, com EVA. E aí, com essa caixa, eu posso trabalhar com as crianças a história de Jesus, a crucificação de Jesus, a ressurreição de Jesus, né? Posso mostrar para as crianças, através desta caixa, deste recurso, que Jesus ele veio para perdoar os nossos pecados, que um dia ele morreu na cruz do Calvário e que o nosso coração estava assim, olha, sujo, mas Jesus ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e que quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, nós depositamos o nosso coração a Jesus, Jesus limpa esse coração, Jesus tira de nosso coração todo o pecado e Jesus passa a habitar no nosso coração. E aí vocês vão entregar para cada criancinha de vocês um coração e elas vão depositar aqui num espaçozinho aqui da cruz e cada criança elas vão ficar assim apaixonadas querendo colocar esses corações dentro dessa cruz e você vai dizer, olha, Jesus morreu na cruz do Calvário para limpar o nosso coração. Depois que todas as crianças ter colocado o coraçãozinho, aí você abre a caixa. E aí dentro da caixa não terá coração, os coraçõezinhos preto, mas sim coraçõezinhos brancos, porque foram limpos pelo Senhor Jesus. E aí, Karen, o que foi? Eles vão ficar, tia, mas cadê os corações que a gente colocou? Como é que o coração agora apareceu tudo branco? Simplesmente, pra gente que é professor, no fundo dessa caixa tem um bolsinho que os coraçõezinhos que eles colocaram ficaram depositados aqui. Então, são recursos que vocês podem utilizar para engrandecer a aula de vocês, para mostrar para as crianças o amor do Senhor Jesus. Então, esse é um motivo maravilhoso. Estamos chegando já ao final e eu quero deixar uma última dica para vocês, que é essa Bíblia da PEC, né? Essa Bíblia é um de recurso para quem ministra para crianças. Essa Bíblia é um instrumento que eu falo que é um investimento que todo professor da escola dominical, todo professor da salinha, ele precisa ter, porque aqui você já vai encontrar histórias prontas, esboços prontos, planejamento de aula e que vai te ajudar muito no teu ministério infantil. Então, que o Senhor Jesus possa abençoar vocês, que o Senhor Jesus possa guardar a vida de vocês e abençoar as crianças de vocês. E que o Senhor Jesus possa, através da vida de cada um de vocês, possa levar a salvação para as nossas crianças de todo o Brasil. Deus abençoe, um beijo no coração de vocês,